Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um dos irmãos, que venha dar vitória, colocar por terra toda obra contrária, toda obra maldita, toda obra de Satanás. Vamos fazer uma leitura hoje dissertativa aqui em Hebreus 7, do 11 ao 19, aonde que fala o sacerdócio de Cristo. E diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, isto revela o fato de que se o sacerdócio levítico, que era uma parte da lei, foi mudado, o que ele foi? Então a lei teve de ser mudada também. Que necessidade havia, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Uma vez que o sacerdócio levítico não levou nada à conclusão, não era meramente outro sacerdote que era necessário, mas outro sacerdote de um tipo totalmente diferente. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão, isso demonstra o fato de que a ordem de Arão deve dar lugar à ordem de Melquisedeque, um sacerdócio melhor, que sempre foi destinado a ser. Porque mudando-se o sacerdócio, refere-se à ordem sacerdotal de Arão, já sendo anulada para dar lugar ao sacerdócio original que a precedeu, o que de fato havia predito isso. Necessário é que se faça também mudança da lei. A ligação entre sacerdócio e a lei significa que uma mudança em um envolve também uma mudança na outra. Porque aquele é Cristo, aquele aqui está em maiúsculo. De quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, tribo também maiúsculo. Cristo não era da tribo de Levi, da qual todos os sacerdotes levíticos tinham que proceder, mas da tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. Isso transmite o sentido óbvio de que ninguém da tribo de Judá oficiou no altar no que dizia respeito aos sacrifícios, que pereceriam exclusivamente à oferta dos levitas. Visto ser manifesto que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, apresenta um fato que não foi questionado nem pelos mais ferozes inimigos do Senhor, sobre cuja tribo Moisés nada falou referente ao sacerdócio. A tribo de Judá não tinha nada a ver com o sacerdócio, e o sacerdócio não tinha nada a ver com a tribo de Judá. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Algo claramente óbvio, e que aqui se refere ao sacerdócio de Cristo, refere-se à necessidade disso e que Deus havia escolhido Melquisedeque para ser o tipo de Cristo, o qual é o Senhor Jesus, foi feito um supremo sacerdote pelo seu sacrifício expiatório de si mesmo, não segundo a lei do mandamento carnal. A ideia é que o sacerdócio levítico era fraco e frágil, por causa da fraqueza do homem do qual era feito, e por isso precisou de um substituto. E sim, segundo a virtude de uma vida incorruptível, refere-se a Cristo, que foi ressuscitado de entre os mortos e vive para sempre, e será por isso sumo sacerdote para sempre. Porque ele aqui é Deus, dá testemunho. Salmo 110, 4 diz isso. Assim tu aqui, Deus está falando de Cristo. Então, porque ele dá testemunho, assim tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem de sacerdócio foi feita dessa maneira, para que pudesse se dirigir a toda a humanidade, tendo a judeus como gentios. O sacerdócio levítico era dirigida apenas aos judeus, não aos gentios. Porque o mandamento precedente é abrogado, inicia o fim da lei,
que havia sido totalmente cumprida por Cristo e que isso havia sido intencionado o tempo todo, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Refere-se aos problemas com a antiga lei e que ela era de caráter temporário. Porque a lei de Moisés, nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei era um espelho que mostrava o que era o homem, mas não tinha nenhum poder para mudar o homem, a não ser a introdução de uma melhor esperança. Refere-se a Cristo e o que ele fez por nós na cruz, pela qual nos achegamos a Deus. A lei de Moisés não podia dar acesso ao lugar santíssimo para toda a humanidade, mas a cruz fez isso. Então, aqui é uma boa maneira de enfatizar e de mostrar para aqueles que ainda querem viver da lei, de doutrinas, falando até mesmo do dízimo, que o dízimo tem que ser pago por causa que faz parte da lei. Mas como pode um pastor, um pregador pregar a graça e querer viver da lei? Aí se ele não quiser usar a lei para dizerem isso para ele, mas peraí, o senhor prega a graça, mas está cobrando algo que está na lei, ele vai falar, não, mas Abraão, ele dizimou antes mesmo da lei, ele dizimou para o rei Melquisedeque, o rei Melquisedeque abençoou ele. Só que nós temos que ter outra coisa em mente. Vamos falar aqui a respeito do dízimo, né, ainda. Que o dízimo, ele foi dado para quem? Para os judeus. Ele não foi dado para os romanos, ele não foi dado para os gregos, ele não foi dado para outro povo, a não ser os judeus. E o dízimo era era levado ao Senhor para consagração e recebimento a cada 3 anos. Era recolhido alimentos e era recolhido sementes, trigo e animais e levado lá a cada 3 anos. Mas vamos dizer que fosse todo mês. Esse dízimo era para ser pago para quem? Aos levitas, aos órfãos e às viúvas. E hoje se usa o dízimo para dizer que tem que sustentar a igreja. Mas Deus diz que não faz mais parte de um templo feito pelas mãos dos homens, que a igreja somos eu e você que cremos na palavra. Então, aonde que esse dízimo, que já nem era para ser mais pago e nunca foi para nós gentios pagarmos ele, está sendo empregado? Ah, mas espera aí, o senhor está falando uma besteira. Mas aqui disse que a lei era fraca e era para mostrar a fraqueza do homem. E que veio Jesus e cumpriu a lei e fez a nova aliança pela graça. Então vamos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que tiver guardado toda a lei de Moisés, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso afirma claramente a impossibilidade de o crente de encontrar a vitória por meio da lei, quer seja a lei de Moisés ou qualquer outro tipo de lei. Isso simplesmente não pode ser feito. O versículo 11, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, já está feito transgressor da lei. Transgredir apenas um dos mandamentos coloca a pessoa na condição de transgressor. Se ele é transgressor, ele vai queimar aonde? No inferno. Ah, mas por isso devemos continuar pecando? Não existe homem que não vai pecar. Existem homens que têm temor a Deus, que têm amor a Deus, porque o que teme a Deus, teme porque consequências virá sobre ele, mas o que ama procura se aperfeiçoar. E o que ama pede ao agir do Espírito Santo para ajudá-lo a sair do pecado. Tudo que cometemos de errado é pecado. Tudo aquilo que fazemos de mal para nós mesmos, para o Espírito Santo ou para outrem, é pecado. Mas lá em Romanos, de 3 a 9, Paulo explica para os gentios que eles não precisavam se circuncidar, que isso pertencia à lei mosaica e era para os judeus, mas os gentios deveriam crer no Filho do Homem, Jesus Cristo, como Filho de Deus, que veio à terra, deixando de ser Deus, nascendo de uma virgem através do agir do Espírito Santo, nascendo como homem, como carne, crescendo, ministrando o seu evangelho, morrendo como homem, fazendo milagres também, morrendo como homem e ressuscitado ao 3º dia, ficando mais 40 dias na terra,
dizendo o que era para os discípulos fazer, levar o evangelho a todos os cantos do mundo e salvar as almas a todos aqueles que creem nele, batizando, e subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. E esse vai voltar para acordar os que estão dormindo, que crerão nele, vai levar para si e vai arrebatar os que estão vivos. Então, lá em Romanos também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que focam nessas últimas palavras minhas de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que erre ou por menos que erre, a única coisa que vai fazer ele queimar no inferno é se ele abandonar a obra da cruz de Jesus Cristo e passar a adorar Maria, Aparecida, a qualquer Deus que não ouve, não fala, não pensa e não age. Mas qualquer coisa, Deus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Salvo também blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e suicídio. Então, que a gente possa pedir para o Senhor da sabedoria e discernimento. Sabe por quê? Porque um dia eu também fui como muitos, ouvindo pastores dizer que tem que viver na lei, nas doutrinas da igreja, na lei do homem, porque senão não vai para o céu. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade vem da minha boca, pastor Marcos Antunes? Não. Vem da boca de qualquer outro pastor renomado? Não. Mas essa verdade vem das Sagradas Escrituras, vem da Bíblia. E é isso que eu estou falando para vocês hoje. Não é as minhas palavras, mas são as palavras do Senhor que testemunha que nós não devemos mais viver pela lei, que o dízimo não foi dado para os gentios. Ah, mas então como que a gente faz? A Bíblia diz, na Nova Aliança, através de Paulo, falando para os coríntios que ofertassem conforme estava no seu coração. Por quê? Porque o povo de Jerusalém estava carente, estava passando necessidade. Todo o dinheiro arrecadado iria ser levado para o povo de Jerusalém. Então é conforme está no nosso coração. Ananias e Safira não morreram porque dizimaram 9%, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1%. Eles morreram porque Pedro disse que era para todos vender todas as suas propriedades, porque havia ali pobres, classe média e ricos. E Deus não quer que haja diferença, mas que era para fazer todos a venda dos seus bens, levar a Pedro, e Pedro ia fazer um tipo de uma cooperativa, colocando o valor por igual na mão de todos, para que não houvesse distinção de classe. Mas Ananias e Safira foram lá e venderam por X e declararam que venderam por Y. E aí, quando Ananias chega, Pedro falou: Ananias, quem pensas que é tu que tentou enganar o Espírito Santo? Pum, morreu. Daí um pouco veio Safira. Ô Safira, esse daí que tá indo aí é o corpo do teu marido. O que vocês fizeram para querer enganar o Espírito Santo? Vendendo o imóvel de vocês por tal valor e declarando outro. Não, mas aqui a gente conversou isso e aquilo. Pronto, teu marido já foi, agora vai tu também, porque ninguém engana o Espírito Santo. Pum, morreu. Então, para que, como aqui em Tiago 2 fala, errando somente uma das leis, tropeçando em somente uma das leis, é condenado à morte, porque é um transgressor, que dirá viver 600 e poucas leis mosaicas. Se é pra gente viver uma, vamos viver todas. Só que fique claro que ninguém conseguiu vencer pela lei, mas através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem andar de mãos dadas com a lei, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um no dia de hoje, todo sempre, e que as minhas palavras que eu trago conforme o Senhor nos revela através da Bíblia, possa entrar no coração de cada um, dando a vitória, mudança, libertação e transformação para a honra e glória do nome de Jesus.